Olá, eu sou o Cauê. Eu sou o Fernando. E vocês estão escutando o The Best Cast, que é o podcast do Limite, a revolução em 47 horas. Fala, Fernando, tudo bem aí? Tudo bem, Cauê. Vamos lá para mais um bate-papo bacana, né? Tema muito bacana também, muito especial, que acho que talvez seja um tema mais geral, assim, né? Sobre todos os que a gente tratou que eram mais específicos, a gente vai falar de uma coisa mais abrangente hoje, né? Qual o tema de hoje? Hoje a gente vai falar de desenvolvimento pessoal. Ok. O que é muito importante, porque tem tudo a ver com a proposta, né, do Limite. Então, já de cara, eu queria te fazer uma pergunta. O Limite ele tem toda essa abordagem da inteligência emocional, do aprendizado através da emoção, né, que muitas vezes talvez se diferencie do conhecimento e aprendizado técnico. Qual que é a importância e o impacto de você aprender alguma coisa de forma emocional? Bom, para falar disso, é legal a gente falar de memorização, né? As pessoas gravam muito mais facilmente, e isso a gente aprende na memorização, quando há emoção, quando a emoção envolve o aprendizado. E isso é bem claro, é só a pessoa parar para pensar um pouco na vida dela e nos momentos de grande aprendizado, ou melhor, de grandes lembranças. As grandes lembranças, normalmente, elas ocorrem em estados de grande emoção. Grande emoção, ou que leve a pessoa a visualizar a grandeza, né, do momento, do evento, ou a forma ridícula. Então a gente aprende isso na memorização. Nós entendemos que a nossa memória ela funciona através de imagens. E se a imagem estiver associada a algo emocional, nós teremos uma facilidade melhor do aprendizado. Então aprende-se muito mais facilmente quando nós utilizamos a emoção. Por isso que trabalhos emocionais ajudam as pessoas a se desenvolverem numa velocidade muito maior. E se o trabalho é totalmente emocional, então aí nem se fala. A pessoa vai ter uma lembrança daquele momento constante. E a lembrança é aprendizado. A lembrança é memorável. Quanto mais memorável, mais duradouro será o resultado. Então, se o resultado é positivo sem emoção, com emoção ele é muito mais positivo e muito mais duradouro. Por quê? Porque é memorável. É importante que o trabalho produza emoção para que ele se torne memorável. As escolas hoje, né, algumas escolas já estão trabalhando isso com as crianças, já está sendo feito trabalhos envolvendo as emoções para que as crianças aprendam com maior facilidade. A criança, quando ela se emociona com um determinado envolvimento no estudo, ela aprende com mais facilidade. Isso em todas as matérias. Eu tinha um professor de matemática, por exemplo, que contava histórias do tio Patinhas, né? O tio Patinhas, para quem conhece, sabe que ele era um milionário. O tio Patinhas era o milionário da turma, né? O Pato Donald era o pobre da turma, mas o tio Patinhas era o milionário. E esse professor, ele contava as histórias do tio Patinhas para nos ajudar a aprender matemática. Como nós gostávamos de ler gibi e conhecíamos o tio Patinhas, para a gente ficava muito legal a aula de matemática. Então era legal a hora que chegava o professor de matemática. Ele reconhece a memória afetiva do personagem para conseguir ensinar a matéria. Para ensinar a matéria. Eu também lembro de um professor. Os meus professores foram maravilhosos. Eu fui muito privilegiado na minha infância com os professores que eu tive. E eu estou falando de infância, tá? Estou falando de até a quinta série, sexta série, né? Que hoje é ensino básico, né? Sexta série é ensino básico. Ensino fundamental. Eu lembro de um professor que cantava na aula, era o professor de português. Ele cantava e ele tinha uma voz maravilhosa e a gente se emocionava com ele. Eu lembro de um outro professor de estudos sociais, não sei nem se existe essa matéria ainda na escola, que ele contava as histórias. Eu nunca vou esquecer, o nome dele era Armando, o nome desse professor. E ele contava as histórias, ele era professor de histórias e estudos sociais.
E ele contava as histórias e falando de geografia, às vezes, contando de vulcão, e ele exemplificava o vulcão. E ele, de repente, ele fazia um som enorme, ele batia na lousa, ele batia na porta para fazer o som. Era auditivo, com certeza. E, sabe, era fantástico, a gente se arrepiava na classe. Então, para você ver, isso já se passou um tempinho. E até hoje eu me lembro. Por quê? Porque foi emocionante, porque foi memorável. Então, estudar e aprender de forma emocional é memorável, você nunca esquece. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente deve se lembrar de algum momento em que aprendeu dessa forma. Então, o limite é isso, né? O limite é memorável. As pessoas, depois de 10, de 20 anos, elas continuam lembrando daqueles momentos que passaram no final de semana. É um final de semana realmente memorável por tratar das emoções, né? Então, o utilizar-se das emoções para se desenvolver é fundamental. Todas as escolas, os professores deveriam aprender a lidar com isso. A importância, né, desse conhecimento e o quanto isso vai ser efetivo, né, no aprendizado. Exatamente. Eu não sei hoje se os professores... Eu acredito que existam muitos professores engajados em aprender. Entretanto, ainda, infelizmente, existe um comodismo. O professor, ele entende assim, desculpa os professores que não pensam dessa forma, porque existem professores que não pensam assim, né? Está generalizando aqui. Mas infelizmente existem professores que ficam esperando que o governo dê treinamento para eles. Eu entendo que isso é uma forma pessoal, vai ser bom para a vida dele, não é só para ele dar aula. Então, essa coisa de pensar que você vai se desenvolver só para o trabalho é uma ignorância, né? É legal a gente entender que a gente está se desenvolvendo para nós. Então, se eu aprender a dar uma aula melhor, com valores emocionais, eu vou fazer bem para o mundo e vou fazer bem para mim. Eu vou estabelecer um convívio com a minha turma, com os meus alunos, muito melhor. Né? O vínculo será maior e eu vou me tornar memorável. Né? Eu lembro do professor Armando até hoje. Qual professor que não quer deixar essa marca na vida de uma criança, sempre. De um adolescente? Né? Eu me lembro desse professor, eu era apaixonado por ele. Por quê? Porque era maravilhosa a aula dele. Não é incomum a gente ver na internet aí vídeos de professores que cumprimentam todos os alunos quando chegam com um toque todo particular, ou que ensinam a fazer um funk com, sei lá, os elementos da tabela periódica. Então a gente ainda vê o pessoal tentando inovar nisso, né? E com certeza são pessoas que vão ser memoráveis, né, para esses alunos que compartilharam aí esse momento. Que se conseguiu causar uma emoção, de uma certa forma você ancorou. Então isso é uma aula da programação neurolinguística e que nós trabalhamos muito, tanto no curso de PNL, né, quanto no Limit. É importante entender e saber como funciona. Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. De que maneira, né, falando agora que a gente está falando de escola, né, de que maneira biológica isso acontece? Essa aprendizagem emocional se torna tão enraizada assim na pessoa. Tá, legal você ter perguntado isso, porque aí nós vamos falar de sistemas neurológicos, né, e da forma que nós gravamos as informações. Tudo é codificado na nossa mente, nosso cérebro codifica tudo. E a codificação é feita através de conexões neurológicas. Dependendo da conexão neurológica, é uma chave que se produz, né, que se cria. Você cria uma chave que vai acionar um determinado sentido, uma determinada emoção e comportamento, que estará associada a algo que seria, então, o objeto do aprendizado. Então, um exemplo. Eu estou aprendendo matemática. E aí, vou falar de algo simples, assim. 2 vezes 2 é igual a 4. Ok? 2 vezes 2 é igual a 4. E aí, naquele momento, eu pego uma cadeira e levo essa cadeira de ponta cabeça, mostro para a classe essa cadeira de ponta cabeça, mostro para os alunos. Olha aqui, isso aqui é um 4. Né? Eu estou fazendo algo inusitado.
E as crianças olham assustadas, porque estão vendo o professor ficar meio louco e pegar a cadeira e colocar de ponta cabeça. E levanta essa cadeira. Né? Aí, por exemplo, eu estou dando exemplo só. Professor, não faça isso. Professor, não faça isso. Mas vamos causar uma emoção nesse momento, além da surpresa e da inovação. Né? Que não é comum o professor fazer isso. Mas vamos supor que esse professor pega essa cadeira, que é um 4, que é o resultado de 2 vezes 2, e ele acabou de mostrar isso, e joga essa cadeira na porta. E faz aquele barulho. Vamos supor que a cadeira não quebrou, mas fez um barulho e a criançada se assustou. Naquele momento do susto, o índice, o grau de emoção foi elevado ao pico. Nós chamamos na programação neurolinguística de cume. Chegou no cume, o grau de elevação. E a cena associa-se à emoção. Uma vez a cena associada à emoção, o que aconteceu naquele momento foi o quê? A criação de uma âncora. A criação de uma chave, ok? Criação de uma chave, que vai ficar estabelecido na cabeça daquela criança. E toda vez que ela pensar em 2 vezes 2, ela vai lembrar dessa imagem da cadeira sendo jogada na porta. Porque ficou gravado na memória, ficou ancorado na memória. Então toda vez que ela ver 2 vezes 2, ela vai ver a cadeira sendo jogada na porta, que significa 4. Né? Por acaso 4. Que, além de ser o múltiplo de 2 vezes 2, também tem outro significado. Se você quiser saber, vai pro limite que você vai entender o que o mais o 4 pode significar. Quem está assistindo aí, manda um 4 pra gente. Então, esses valores acabam sendo estabelecidos através do alto grau de emoção. Você, toda vez que eleva a sua emoção e estabelece uma imagem, uma cena, essa imagem se relaciona e aí você cria essa chave, que é a âncora, e que pode ser chamado de gatilhos mentais. Nós possuímos gatilhos mentais criados por nós, que esse é um deles, né, que podemos chamar de âncoras, e possuímos também gatilhos mentais que são também produzidos com a vida, nós nascemos com ele, né, que são os gatilhos de sobrevivência, que são regidos pelo nosso sistema límbico. Ou seja, nosso cérebro ele trabalha para nos proteger, para nos manter vivos, e ele vai fazer de tudo para que isso ocorra. E esses gatilhos mentais mais generalizados, vamos dizer assim, eles são muito associáveis a esse sistema límbico porque eles estão o tempo todo, né, envolvendo a gente. Não algo específico como uma âncora que, por exemplo, da cadeira que foi arremessada, né? Esses são mais gerais. Ele vai gerir todas as ideias que nós pensamos tê-las por nossa própria conta e que, na verdade, ela é regida por um processo de sobrevivência. O sistema límbico ele quer que a gente sobreviva e vai fazer de tudo para a gente sobreviver. Ele pode causar preguiça na gente, ele pode causar procrastinação. Para quê? Para nos proteger. Então, tudo aquilo que você quer fazer e aquilo é temeroso ou doloroso, o seu cérebro, para te proteger, vai te manter dormindo. Por isso é difícil a gente sair da preguiça, por isso é difícil a gente deixar de procrastinar, por isso é difícil a gente terminar um processo, porque nós sofremos dentro do processo. E aí o nosso sistema límbico diz, poxa, está sofrendo, ele não pode sofrer, ele não pode morrer, tadinho. Baseado nisso, eu tenho uma pergunta então. Voltando a falar mais especificamente de desenvolvimento pessoal. Quando você vai fazer um investimento, né, seu, no geral, em desenvolvimento pessoal, o que é mais impactante, talvez mais dificultoso, ou mais importante, ou mais determinante quando você vai fazer esse investimento? É grana? É emoção? É o tempo? Ou talvez seja essa ruptura do sistema límbico, essa superação do seu sistema límbico que talvez vai te impedir de dar esse passo? Boa pergunta, hein? Bom, eu quero matar as duas segundas hipóteses, né, que é tempo e emoção, porque as duas coisas são a mesma coisa. Né? A emoção e o tempo estão totalmente conectados. Entretanto, nós escolhemos muito mais pela emoção do que pela razão. O sistema límbico ele trabalha com a emoção. E o que ele quer? Que você sobreviva. Então, eu vou investir no meu desenvolvimento pessoal. O que o sistema límbico diz para mim? Para quê? Né?
Você está vivendo você tá bem, sem, você né? tá vivendo. Você não precisa viver disso para viver. Então tudo aquilo que você não precisa para viver, o teu sistema límbico vai dizer, não, para quê? Não precisa disso. Você está bem, né? Você está vivo, você está bem. Então para o sistema límbico é o seguinte, você está vivo e você está comendo, está dormindo, está Sobrevivendo. porque também o sistema límbico cuida da sua proliferação, né? Reprodução. Então ele quer que você reproduza. Então está reproduzindo, está vivendo, então você está, beleza. É isso que você não precisa se desenvolver mais, né? E principalmente se há alguma ideia de uma mudança. O sistema límbico vai dizer, não, para que mudar? Você não precisa mudar, você está bem. Isso pode te colocar em perigo de alguma forma. Se você mudar, pode ser que alguma coisa ruim aconteça, então é melhor você ficar onde você está. Então aí que as pessoas entram no processo de adaptabilidade, ou de conformismo, ou de estado de conforto, né? Eu vou entrar nesse estado de conforto porque eu estou legal, para que eu vou querer mudar? Por que eu vou querer me transformar? Por que eu vou querer progredir? Eu estou bem do jeito que eu estou. Esse é o recado que o sistema límbico dá para você. Ele vai dizer, você não precisa mudar porque você está bem. E aí que você vai lutar contra o teu sistema límbico. E se o investimento for alto, ele também vai questionar, peraí, isso aí, poxa, vou ter que gastar uma grana. Qual é o momento em que você vai falar, vale a pena eu gastar uma grana para me desenvolver emocionalmente ou desenvolver o meu comportamento? O teu sistema límbico vai buscar justificar o teu estado para mostrar para você que você está bem do jeito que você está, né? Então, por exemplo, a pessoa é gordinha e quer emagrecer, ou barrigudinha, vamos falar barrigudinha. A pessoa é barrigudinha e quer perder a barriga, quer acabar com a barriga. Mas vem um e fala, mas é legal, barrigudinha é bacana. Aí ele vê uma outra pessoa falando, mas poxa, a minha mulher gosta de mim por causa da minha barriga, ela dorme em cima da minha barriga. Aí o outro diz, poxa, as mulheres gostam de homem barrigudinho e careca. Pronto, já conseguiu uma justificativa para falar, vou continuar barrigudinho. Pra que eu vou ter barriga de tanquinho? O fulano lá teve barriga de tanquinho e olha só, a mulher dele o traiu. Então não vale a pena ter barriga de tanquinho. Para que eu vou passar por um sacrifício, né, alimentar? Para que eu vou me dedicar a uma academia se não vai valer a pena? Minha mulher vai me trair se eu tiver barriga de tanquinho. Então a gente acaba encontrando formas através do nosso sistema límbico para mostrar para nós mesmos que nós não necessitamos de mais nenhuma mudança. Nenhuma mudança. Então vou continuar barrigudinho. Né? E aí para ajudar, a mulher vem e fala para você assim, eu adoro a sua barriguinha. Pronto. Pronto, é tudo que ele precisava ouvir, né? Isso funciona com homem, mas com mulher não funciona. A mulher não se deixa levar pelo sistema límbico, ela vai bater e vai querer aquele corpo ideal. A mulher é muito mais persistente do que o homem. Por quê? Porque ela consegue brigar muito mais com o sistema límbico dela, né, do que o homem. Mas aí é outra jornada, né? Legal. Então, podemos concluir que é importante superar todo esse processo para que você consiga se desenvolver. Então, tem o resultado ali que vai ser buscado posteriormente, claro, mas assim, existe uma importância grande em passar por esse processo e superar esse processo. O ser humano vai sempre lutar contra a sua própria natureza. Eu acredito que o maior dilema da humanidade é a luta contra a sua própria natureza. Por quê? Porque a natureza humana, que é animal, né? A natureza humana é animal. E o que é um animal? O animal quer sobreviver e quer se reproduzir. É isso que... Esse é o ciclo, né, da vida normalmente. Né? Sim, e ele vai ser egoísta se for necessário, né, para sobreviver. Ele vai ser agressivo para sobreviver. Ele vai ser possessivo com a fêmea dele. Vai ser medroso. Macho, vai ser medroso. Faz parte da natureza humana, né? Fugir, ameaçar, agredir. Isso faz parte da natureza humana. Entretanto, nós somos civilizados. Então, o que nós queremos? Nós queremos ser calmos. Nós queremos ser legais.
nós queremos ser altruístas ao invés de egoístas, seguros. Nós queremos ser seguros ao invés de medrosos, nós queremos não usar a raiva de uma forma agressiva, e sim de uma forma racional, consciente, racional, que nos leve para frente, que utilizar essa força de forma positiva. E aí que está o grande dilema, né? Essa luta contra a nossa própria natureza, né? Eu gosto da história do sapinho, que o escorpião pediu carona para o sapinho para atravessar o rio. Aí o sapinho diz assim: mas você vai me picar, eu vou morrer. Aí o escorpião falou: não, se eu matar você não vai conseguir, nós dois vamos morrer afogados, nós não vamos conseguir atravessar o rio, né? Então eu não sou louco para te picar no meio da travessia. E aí o sapinho entendeu, é verdade, né? Ele não vai querer morrer, então vamos aí, sobe nas minhas costas. Subiu nas costas do sapinho e o sapinho foi. Então eu estava no meio da travessia, o escorpião picou o sapo. Aí o sapo falou: mas você falou que você não ia me picar, porque nós dois vamos morrer afogados agora. Aí o escorpião disse para o sapinho: é a minha natureza, eu não pude resistir. Preferiu morrer, mas não controlou a própria natureza. Então eu acredito que o dilema humano é não conseguir controlar a sua própria natureza. E nós vamos levar anos, séculos, milênios talvez, para conseguirmos estabelecer um novo padrão de comportamento que não seja esse que nós chamamos de natural, que é o padrão de sobrevivência. Enquanto isso não ocorrer, nós continuaremos obedecendo a nossa natureza. Então você escolhe as coisas de acordo com a sua natureza. Você escolhe a sua fêmea de acordo com a sua natureza. Você ainda é atraído pela cor vermelha por causa da ruburosidade do rosto da fêmea. Por que as pessoas são atraídas pelo vermelho, pela cor vermelha? Por causa do rubor da pele. É época de acasalamento. Né? Então a mulher fica ruborizada, então aí que o macho fica louco, o macho também fica ruborizado. Então os dois são atraídos pela cor vermelha, né? Então não é por acaso que as pessoas são atraídas pela cor vermelha, não é por acaso que dizem que a cor vermelha é a paixão, é o amor, o próprio coração é vermelho, né? Na verdade o coração de verdade ele é cor de carne até que feia, né? Sim, é um órgão que não é bonito. Não é tão bonito quanto é demonstrado no coração. Mas por que a gente é atraído pelo vermelho? Justamente por causa da ruburosidade da pele, da fêmea, do macho. Então a ruburosidade é uma forma de atração animal, né? Os animais se atraem pelo olfato e pela cor, pela sensação de cor. O verde nos dá tranquilidade porque nós nos sentimos num local onde há alimento. O azul nos dá paz, também tranquilidade, porque nós conseguimos olhar para cima e a gente, enquanto nômades, nós procurávamos locais onde havia calor e alimento. Ou seja, tem céu azul, então tem calor, tem sol. Tem verde, tem alimento. Está num ambiente que é agradável para viver, né? Para sobreviver. Né? Então, desde a pré-história, nós fomos aprendendo que lugares legais para se viver são lugares verdes. E também locais onde possuam sol. Então, nós caminhávamos até encontrar esse lugar. Começou a esfriar, nublou tudo, então acabou o azul e acabou o verde. Porque começaram a secar as plantas. Então, peraí, então não está mais legal esse lugar, vamos sair daqui, vamos procurar um lugar que tenha verde, que tenha sol. E a gente fez isso durante milhares de anos. O nosso cérebro entendeu que o verde é legal e que o azul é legal, o azul claro é legal. Nós fomos atraídos para entender que o verde nos dá segurança, porque é o local onde tem comida. E nós entendemos que o azul claro nos dá paz, tranquilidade, porque eu vou me revigorar com o sol, né? Tem alimento, tem o sol, e o vermelho está na hora de acasalar. Então isso é tudo sistema límbico, porque o nosso cérebro aprendeu que é dessa forma que nós vamos sobreviver e vamos nos reproduzir.
tendo esse ambiente favorável, nós vamos continuar progredindo na nossa sobrevivência. E essas artimanhas, inclusive vou falar isso numa palestra que eu terei a semana que vem, sobre gatilhos mentais, sistema límbico, e como as pessoas estão utilizando o marketing digital, né, para atrair. E isso não é novo, isso não é novidade, isso eu já aprendi há 30 anos atrás, só que estão usando hoje com outras palavras, né? Não tem nada de novidade nisso, porque sempre foi usado esses sistemas. O McDonald's usa esse sistema, iniciou-se com esse sistema. Não à toa usa as cores que usa, né? Inclusive a cor vermelha e a cor amarela tem um significado, o próprio M tem um significado, logo, né? Tudo tem um significado, que usa o sistema límbico para atrair as pessoas, ou para retrair, porque você é atraído pela cor vermelha, mas não suporta ficar muito próximo dela. Por isso que o sexo é rápido, né? É lógico, para alguns é mais demorado. Tem algumas outras razões também. Mas é rápido, principalmente para o homem, né? Então a cor vermelha, ela é atractora, entretanto, chega uma hora que você não aguenta mais a cor vermelha, você quer sair fora. E essa era a estratégia do McDonald's. Quer que você venha Giro, e vá. Vai embora. Com alguma velocidade. Aí o movimento começou a ficar pequeno, porque a concorrência, etc. e tal, o mundo mudou. E o McDonald's agora já está começando a fazer cores pastéis. Né? Mudou, pode observar que tem tons de verde. Isso tem a ver também com o cardápio que eles oferecem, que é uma oferta mais gourmetizada, né? Então ele está se adaptando. Agora eles já estão procurando fazer com que as pessoas fiquem mais dentro das suas lojas, né? A loja próxima de onde eu moro aqui, as paredes já estão naquele tom de verde meio escuro, assim, que é um verde que caracteriza meio uma floresta tranquila e tal, que dá segurança. Então é um lugar legal para você ficar. É engraçado, eu estava um mês atrás aproximadamente, eu dei uma palestra numa universidade e era sobre segurança no trabalho, né? E aí eu quis abordar essa questão, né, do quanto a gente pensar em segurança contraria o nosso límbico, né? Contraria a nossa natureza. E um dado bacana que eu encontrei, né, nesses meus estudos foi que o ser humano tem algumas centenas de milhares de anos, né, o Homo sapiens, como a gente conhece. E a primeira regra, norma, pensada em segurança do trabalho tem 100 anos. Então a nossa existência inteira a gente contrariou, porque a gente precisava contrariar para ser nômade, para achar lugares, né, que a gente pudesse viver melhor. E aí há 100 anos, tipo ontem, a gente começou a pensar que a gente precisa pensar em segurança e prezar por segurança. Então, a primeira lei trabalhista vai fazer 100 anos agora. Então é um negócio muito novo para a gente também, por mais que a gente esteja inserido num mundo que hoje está adaptado a pensar nisso, né? Mas é completamente contrário à nossa existência também, né? Então a gente está o tempo todo tendo que, né, superar o nosso sistema límbico e eu acho isso fantástico. É uma constante superação. Muita gente questiona, né? Para que se desenvolver emocionalmente? Para que um desenvolvimento pessoal? Quando eu falo eu sou um treinador e palestrante de desenvolvimento pessoal, as pessoas ficam assim, mas para que serve isso? É muito comum eu ouvir as pessoas perguntarem para que serve o desenvolvimento pessoal, sabe? Porque as pessoas entendem que viver é viver, vamos vivendo, é a lei do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vamos vivendo. É legal viver na expectativa, porque se a gente planejar, nós não vamos ter mais expectativa. É um absurdo pensar dessa forma, né? Nós podemos criar até o nosso próprio dia, e aí vem as leis quânticas para poder explicar tudo isso. Acho que é legal pensar que superar tudo isso é uma evolução, né? Para a espécie animal como um todo, né? A gente conseguir se envolver e criar um mundo de uma forma diferente do que a gente foi naturalmente colocado no mundo para viver. Eu acho que isso é legal pensar nisso, né? Sim. Então a gente sempre se superar, fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente acorda para fazer. Acho que é legal a gente olhar para o lado também. É interessante a gente entender que não é antinatural nós utilizarmos a nossa inteligência. Não é antinatural, né? Porque se a gente for voltar para a natureza, nós vamos voltar para as cavernas. Nós não queremos voltar para as cavernas, ninguém quer, certo? Então eu vou ser antinatural se eu utilizar a minha inteligência para me desenvolver e melhorar meu relacionamento com a família, o relacionamento com os amigos, o relacionamento profissional, o desempenho das minhas ações, né?
eu estarei sendo antinatural? Não. Eu estou usando a minha inteligência para isso. Agora, é bom entender que o límbico, ele é um produto do nosso estado animal, que é natural. Mas a nossa inteligência também é. A nossa razão também é. E nós podemos racionalizar algumas coisas para condicionar a nossa mente para tornar-se, dentro de um padrão emocional, uma mente melhor. Buscando um equilíbrio entre essas duas forças que talvez em algum momento possam ser, né, contrárias. Podemos fazer isso. Nosso sistema límbico vai dizer pra gente assim: se afaste daquela pessoa que te faz mal, né? Mas de repente essa pessoa que está te fazendo mal vai ser o pai, a sua mãe, seu filho. Como é que você vai se afastar dessa pessoa? Outro dia eu vi uma palestrante falando para você se afastar de um monte de tipo de gente. Eu consegui escutar até segundo tipo de gente. Depois eu não consegui ouvir mais, porque eu achei muito absurdo. Ia se afastar de todo mundo e viver isolado, né? Porque... Vai viver isolado numa ilha, então, porque das características que foram apresentadas ali, ela já eliminou 99,9% das pessoas que eu convivo. Então, peraí, eu vou viver sozinho. Vou me afastar dessas pessoas agora para ser feliz sozinho. E quem vai ser feliz sozinho? Calma aí, peraí, eu sei que o mundo é gigante, eu já cheguei até a falar para uma pessoa que, peraí, eu não preciso de você porque existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta, né? Tudo bem, existem pessoas que você pode realmente até ter que descartar, mas essa é a última instância. Você pode sair chutando todo mundo da tua vida. Existem possibilidades que podem ser geradas e criadas para que você consiga estabelecer um novo plano para a sua vida. Eu sou a favor disso. Existem pessoas que preferem chutar. Agora eu sou feliz. E toca o... Você é mais feliz sem você. Daqui a pouco vai no outro. Você é mais feliz sem você. Vai sempre... o F, né? Peraí. Aí você vai chutando. E aí, você resolveu alguma coisa? Você evoluiu? Não, você nem tentou mudar a sua própria personalidade para conviver com certas pessoas, né? Existem pessoas, inclusive essa pessoa que eu ouvi falando é uma psicóloga que eu até admiro, mas ela, sei lá, não sei o que deu nela naquele dia. Ela falou o seguinte: afaste-se das pessoas agressivas. Elas vão te fazer mal, elas vão ser sempre agressivas. Eu não sei se ela estava querendo colocar para um caso de um marido que fica batendo na mulher. Aí é lógico, ela tem que separar dele mesmo. Sou totalmente a favor. Claro. Mas eu tive chefe agressivo na minha juventude, muito agressivo. E olha, foi importante para você? Foi importantíssimo para a minha vida. Ainda bem que ele passou pela minha vida. Eu agradeço por ter tido a oportunidade de ter participado de trabalhos junto com aquele chefe agressivo, muito agressivo. Entretanto, foi um gênio que passou pela minha vida e devo muito a ele. E não foi um só, não, foi mais do que um. Que mais pessoas agressivas como ele passem pela minha vida, porque eu vou evoluir muito mais. Então, sei lá, é tudo uma questão de ponto de vista, é uma questão de você saber lidar com esse tipo de pessoa. Se você souber lidar, porque você só vai se sentir ofendido se você quiser. Na verdade, se você se ofender, é porque você que tem o problema, não a pessoa que está te ofendendo. Sim. Né? A pessoa pode ter os problemas dela, mas se ela te der um feedback, você se ofender, quem é que tem o problema? Né? Tá, mas então... Bom, vamos voltar para o... Desenvolvimento pessoal. A pessoa superou toda essa batalha interna de sobrevivência e se desenvolveu. Ela vai ter um custo e vai ter um benefício. E quando a pessoa não supera, ela opta por não se desenvolver, quanto isso vai custar para ela? Olha, tempo, né? Tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro e tempo é emoção. Quanto mais a gente perde tempo, mais a gente perde dinheiro, mais a gente perde vida. É muito comum a gente pensar assim: poxa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Arrependimento é uma das piores emoções que existem. Então é melhor você pagar por ter feito, arrepender-se por ter feito algo errado e ter corrigido ou tentado corrigir, do que você não ter feito. Então, se a pessoa não se desenvolver emocionalmente, se ela não se desenvolver
pessoalmente, ela vai perder muito tempo. E por incrível que pareça, você ganha tempo quando você... se eu desenvolver trabalhos com você, onde eu te levo a grandes emoções... Eu vou dar um exemplo clássico. Pessoas que fazem exército. Ou que vão para a guerra, né? Nós aqui no Brasil não temos muitas pessoas que foram para a guerra, quer dizer, ninguém, né? A não ser os nossos avós, essa atual geração que foram lá para a Segunda Guerra, alguns foram, fora eles, nós não temos muita gente nós não conhecemos ninguém. Mas se você for assistir os filmes americanos, aí você vai perceber que o valor que as pessoas que foram para a guerra possuem são diferentes dos que não foram. E o aprendizado no curto período de guerra é altíssimo, porque lá ele sofreu, porque lá ele viu gente sendo morta, porque lá ele teve que matar, porque lá ele pode ter sido, ele passou fome, ele tomou chuva, a condição é tão extrema, de tão extrema necessidade, que a pessoa foi obrigada a aprender num curto espaço de tempo o que ela não aprenderia na vida inteira. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, como é possível alguém aprender de forma rápida num curto espaço de tempo? E que história é essa de resumir décadas em dias, né? É assim que funciona, não é? Quando nós conseguimos reproduzir momentos de dificuldade, trazendo isso para a consciência, para que a pessoa valorize e aprenda a valorizar as emoções, isso é um aprendizado enorme que fica para a vida toda. E quando ela se desenvolve, ela vai com essa carga de aprendizado, de sabedoria. Não é só um aprendizado de conhecimento, porque não é a mesma coisa que ler um livro. Sabedoria. Porque a sabedoria se aprende através da ação, através do fazer. E num treinamento de desenvolvimento pessoal, a pessoa faz. A pessoa entra em ação, ela entra em contato com as suas emoções. E a partir daí ela cria uma consciência diferente a respeito de determinados assuntos que antes ela não dava a mínima importância. E passam a ser importantes, passam a ser valorizados, né? As pessoas que passam por graves problemas, elas aprendem com esses graves problemas. Dificilmente elas vão voltar para aquele problema. As pessoas que passam por determinadas experiências de vida, de quase morte, ou experiência de emocional, como pular de paraquedas, ou perder alguém, ela aprende com isso. A dor faz com que ela reflita e adquira a sabedoria. E no desenvolvimento pessoal é isso que você adquire. E muitas pessoas não conseguem perceber que os grandes passaram por isso. Existe a jornada do herói, né? Então, quando você olha para um herói, tem dor por trás. Sempre vai ter dor. Vai ler a história do Bill Gates, vai ler a história do Steve Jobs, vai ler a história dos grandes nomes aí da humanidade. Você vai ver que tem dor. Eles passaram por dor, eles passaram por momentos de dor, de muita dor. E aí, nesse momento, algo aconteceu. Um grande aprendizado, ou um grande insight, ou uma grande força o levou para emergir e desenvolver-se de uma forma diferente. Então, os grandes nomes da humanidade, os grandes heróis, passaram por algum momento de dor. Esse foi o desenvolvimento deles. Então, o que é um treinamento de desenvolvimento pessoal? É levar você a estados que esses heróis vivenciaram, para que você se associe a eles, porque você também, as pessoas todas, é difícil uma pessoa que não passou por dores, e entenda que essa dor fez diferença na vida dela, fez com que ela se tornasse uma pessoa muito melhor do que ela era, valorizou aquele aprendizado, né? Passa a valorizar esse aprendizado para se desenvolver e deixa de ter medo da dor, porque ela vai entender que a dor está fazendo com que ela evolua. Quanto mais dor, mais evolução. Eu escutei num seriado aí que eu estou assistindo agora que trata de um hacker. Como é o nome do seriado? Mr. Robot. Mr. Robot,
que o protagonista desse seriado é um hacker. E num determinado momento ele diz assim, quando há bug, né, ou malware que ataca um sistema, o sistema é obrigado a fazer um upgrade. Né? Então um bug que é um malware, é um vírus, infecção, né? Um problema no sistema obriga os programadores a fazerem um upgrade no sistema. Então o programa da Microsoft está com bug, está com erro, está com problema, o que eles fazem? Fazem um upgrade. Entrou um malware, outro upgrade. Ou seja, a nossa vida é assim, nós dependemos de bug, sem erro, sem problema, não há upgrade. E o bug passa, né? Mas o upgrade... O upgrade se mantém. E a gente vai evoluindo dessa forma. Eu conheci a Microsoft quando começou, o Windows. Meu Deus do céu, aquilo era horrível. Não dava para usar aquilo. Mas nunca isso daí vai funcionar. E hoje, olha aí, não tem quem não... É um sistema operacional extremamente funcional, né? O mesmo Mac, né? Mac também. Eu pensando nessa abordagem que você trouxe, muito interessante, eu gosto muito da história da J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, né? Que ela, num momento de depressão muito grande, começou a ter os esboços daquilo para tentar sair um pouco daquele estado que ela estava. Então, os dementadores, as criaturas malignas daquele universo, a depressão dela manifesta, né, numa criatura, num personagem. Então, aquela dor trouxe para ela a criatividade que a fez lançar um dos maiores best-sellers da história. E hoje ela deixou de ser bilionária de tanta caridade que ela faz com os ganhos que ela tem até hoje. Sim. Com esse sem universo. Dor não há recompensa, tem até essa frase. A dor passa, a sabedoria fica. Adoro essa frase. Então a dor é fundamental, e quando nós aprendemos a lidar com a dor sem constrangimento, a vida fica muito mais prazerosa. A gente percebe que a dor faz parte do processo. Então, não fugir da dor. Por isso que eu sou contra esse negócio de vamos chutar todo mundo e vamos viver sozinho. Não, peraí, vamos sentir dor, porque é a dor que vai fazer com que eu cresça. E a grande jornada do herói é essa. Né? Tá meio fora de moda os heróis, né? Infelizmente, alguns heróis estão meio fora de moda. Mas porque é interessante, né? O jovem quer ver o herói matar. Superando o mal, né? Quer matar, tem que matar, tem que matar. Aí você vai assistir um super-herói tipo Arqueiro Verde, ele não quer matar. Ele fala, não, eu tenho que fazer a lei. Né? Vamos prender o cara. Você vê o Batman prendendo lá o Coringa, não vou matar o Coringa. Não vou matar o Pinguim. Não, o Batman não mata, ele prende os caras, porque isso é o certo. Né? Então a coerência dentro do mundo que a gente está vivendo, às vezes ela se perde. Mas é importante a gente perceber que há a possibilidade, até da mudança, né? A mudança do mal para o bem, vê a Malévola. Uma ressignificada que deu. Inclusive, nós vamos fazer um podcast só para discutir filme, né? Vamos sim. Malévola vai ser um dos filmes que a gente vai tratar, né? E é engraçado, o pessoal quer ver às vezes o final, né? Quer ver aquela luta do bem contra o mal, mas esquece que pro Batman ser esse estandarte que ele é da justiça, ele precisou virar órfão, né? Ver os dois pais serem assassinados na frente dele, né? A dor o levou. Toda a jornada do herói existe dor. Então, se nós formos comparar com os filmes aí da Marvel, a gente vai perceber que todos os heróis passam por um momento de dor. E esse momento de dor o levou ao estado que ele se tornou. Uns vão ser os matadores, tipo o Justiceiro, né? Sim. E outros vão ser os que vão cumprir com a lei, como o Arqueiro Verde e o Batman. E assim por diante. Outros que são considerados maus, como a Malévola, de repente vai ter um carisma de, poxa, ela ficou legal agora. Agora o pessoal gosta da bruxa, né? Agora tá todo mundo apaixonado pela Malévola. E não é porque é a Angelina Jolie. Um pouco talvez seja. Mas tá. Se a gente for pensar em desenvolvimento, né, em treinamento, como você falou bastante, no termo mais simples da palavra, né? As pessoas treinam muito seus corpos, né? Porque querem ficar sarados, né? Até usando o exemplo que a gente falou da barriguinha lá e tal. Quando a pessoa
se vê naquele estado de prazer, de satisfação, ela vai buscar ter um corpo perfeito, ela vai buscar treinar. O nosso músculo, o nosso cérebro também é um músculo. Ele pode ou deve ser treinado também para que seja exercitado e que tenha uma progressão e assim sucessivamente? Pode e deve. Nós temos um constrangimento muito grande de acreditar que só está trabalhando aquele que está se movendo. E não, você pode trabalhar parado. O pensamento também é um trabalho. E quando você edifica um projeto, um plano na tua mente, ele tem muito mais possibilidade de ser executado do que se você ficar fazendo as coisas acontecerem. É lógico que a ação é importante, o movimento vai fazer as coisas acontecerem. Entretanto, quando você pensa, a possibilidade do projeto ser executado é muito maior. De parar, o ócio também faz parte do processo de treinamento do cérebro. Não é só fazendo que nós treinamos o cérebro. Não é somente lendo que nós estamos treinando o nosso cérebro. Pensando. Quando nós pensamos, nós queimamos energia, sabia? O cérebro queima energia enquanto está pensando. Então é legal a gente entender que nós também estamos exercitando o cérebro quando estamos pensando, quando estamos meditando. Tá? Então é legal a meditação. Aquela história dos dois lenhadores, né, que tinham que derrubar uma determinada árvore lá, e aí um deles foi, já pegou o machado, saiu cortando, e o outro ficou lá amolando, planejando, afiando o machado, e executou a tarefa em muito menos tempo, né, com muito menos esforço. Exatamente. Então tem essa importância. Né? Fantástica essa analogia. A gente não está habituado a parar para afiar os nossos instrumentos, né? Afiar a faca, ou afiar o nosso serrote. Para você executar alguma coisa, é fundamental que você tenha o tempo para planejar, para refletir, para pensar sobre si mesmo, seu comportamento, que isso vai fazer diferença no teu desempenho, no teu trabalho. Então, o desenvolvimento pessoal não é só para você usufruir consigo mesmo, mas com o ambiente que você está vivendo, inclusive na sua própria profissão. Às vezes a pessoa quer falar em público, mas não consegue, porque ela tem medo, tem receio, não fala bem. A pessoa quer desenvolver um projeto, mas tem medo de apresentar esse projeto. Ela tem insegurança, né? Escreve tremendo, ou tem medo de escrever, ou tem medo de falar com o chefe, falar com o pai, falar com... Esses medos fazem parte do desenvolvimento pessoal. É importante que a pessoa entenda que ela não nasceu assim, ela não é assim. Ela foi condicionada a ser assim. Ela aprendeu a ser assim. E no processo de um final de semana, num desenvolvimento pessoal, ela pode aprender a ser diferente. Impressionante, é impressionante. E ela sai de lá pensando de forma diferente, sem esses medos que a impedem de falar, de reagir, de tomar atitude, de tomar decisão, de fazer as coisas acontecerem. Porque saber o que fazer é o que as pessoas mais procuram. Como fazer? Né? As pessoas, como montar uma empresa? Aí faz treinamento, aprende. Aí eu quero montar uma empresa de hambúrguer, quero montar uma confecção. Aí você vai aprender tudo a respeito de hambúrguer, tudo a respeito de confecção, todos os fornecedores de carne, todos os fornecedores de ketchup, acompanhamento, batata frita, alface. Onde é que eu compro alface? Onde é que eu compro batata frita? E eu vou lá e monto minha lanchonete, minha hamburgueria, né? Beleza. Mas e aí a emoção para isso acontecer? E já para entrar em ação, para buscar conhecimento, para atender os clientes, a estratégia que vai utilizar para conversar com os clientes, para atrair os clientes, né? Como lidar com o pessoal que vai trabalhar com você. Isso tudo não é algo que você aprende buscando no Google como abrir a empresa, né? Isso tudo é emocional. E aí que está o problema. A diferença das pessoas que estão vencendo com os seus negócios para as que não estão
está no emocional, porque a parte técnica qualquer um vai achar em qualquer lugar, né? É só ele colocar lá qual é o melhor fornecedor de batata, vai aparecer lá. Qual é o melhor fornecedor de ketchup, vai aparecer também, é fácil. Agora, você quer ter um negócio inimitável, introduza um elemento emocional no teu negócio, que basicamente só você tenha. Aí você vai fazer uma diferença. A experiência que você vai ofertar para aquela pessoa, né? Não apenas o produto, né? Exatamente. Interessante. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta para você, então, para que a gente possa fechar esse assunto. Existe um limite para o desenvolvimento pessoal? Eu não vejo limite, Cauê. Eu acredito que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. As pessoas que possuem sabedoria querem aprender mais. E normalmente, quanto mais a pessoa se sente sábia, mais ela entende que ainda falta muito para conhecer, falta muito para saber. E às vezes causa até decepção, né? Fala, poxa vida, ainda tem tanta coisa para eu aprender, né? A pessoa ignorante, ela acha que sabe tudo, né? Ela está no primeiro estágio do aprendizado. É aquela criança que acha que sabe dirigir. E ela não sabe que ela não sabe. Ela não sabe que ela não sabe. Quando ela descobre que ela não sabe dirigir, aí ela fala, meu Deus, eu não sei dirigir. Aí ela entra no segundo estado do aprendizado. Ela vai entender que, poxa, agora eu vou aprender a dirigir. Ela sabe que ela não sabe agora. Ela sabe que ela não sabe. Então, as pessoas precisam passar por esse estágio. Depois que ela passa pelo estágio de saber que não sabe, ela vai aprender. Aí ela vai saber que sabe depois que aprendeu. Depois que ela aprendeu, ela vai treinar. Aí ela entra para a terceira fase do aprendizado, que é saber que sabe. Agora eu sei dirigir, mas eu não automatizei ainda. E depois de tanto dirigir, eu vou para o quarto estágio, que é automação. Aí eu dirijo inconscientemente. Você não sabe que você sabe. Você né? não sabe que você sabe. Simplesmente faz. No automático. Entretanto, é aí que mora o perigo. Quando você entra no automático, você acredita que não precisa aprender mais nada. Você acha que é o piloto, o melhor piloto que tem. Seu aço no volante e sai vendo um louco por aí e acaba às vezes batendo o carro e cometendo uma tragédia. E aí é o momento que você para refletir e fala, poxa, eu pensei que eu sabia, mas tenho muito mais que aprender. Sobre leis de trânsito, sobre disciplina, sobre... direção defensiva, enfim. Porque se eu tivesse mais aprendizado, eu não teria feito essa loucura que eu fiz, né? De derrapado numa curva, ou sei lá. Capotado o carro, até algo mais grave. Então é claro que as pessoas que não passaram por isso não terão esse aprendizado. Então vê aí a diferença. Existem várias pessoas dirigindo e não tiveram esse aprendizado. Só o terão se uma tragédia acontecer. Entendeu? O que é a sabedoria? Então a sabedoria é isso, é você perceber que existe mais a aprender. Se você chega num ponto de acreditar que você já sabe tudo, eu costumo pensar assim, se eu chegar num ponto de acreditar que eu já sei tudo, então eu não preciso mais viver, né? Estou vivendo para quê? Tem que haver algo mais para ser aprendido. E assim a gente vai mudando. É difícil nós sairmos de uma zona que nós estamos para ir para outra zona. Por quê? Porque nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos na religião, então a gente não quer mudar de religião. Nós nos adaptamos ao time de futebol, a gente não quer mudar de time de futebol. Nós nos adaptamos a partido político, então a gente não quer mudar de partido político, a gente quer se manter dentro dessas posições. Entretanto, quando você abre a mente e entende que, peraí, eu posso ser flexível... Isso aqui não me define, né? Não, o que me define é aquilo que eu acredito. E se eu me propuser a estar em constante desenvolvimento, nada vai me segurar. Religião nenhuma, time de futebol nenhum, partido político nenhum. O que vai me definir é o que eu acredito que é certo para mim. Senão eu vou me tornar um ser fragmentado, sem personalidade, obtendo somente aquilo que aquele grupinho, aquela zona, né, está me transferindo. E não é legal. É legal eu expandir. É claro que você tem que estar disposto a isso para poder, nessa evolução,
ir se desenvolvendo e acabando adquirindo novos amigos, pessoas diferentes que vão passar a conviver com você, que vão pensar igual você está pensando, né? Porque a gente quer ser amigo daquele que é igual a gente. A gente quer fazer parte de uma sociedade que pensa igual a gente pensa. Nós não queremos ficar junto com uma turma que não pensa igual a gente. Legal, mas aí a gente está pensando, né, em desenvolvimento e tal, nesse processo que é sempre bom estar, né, de se desenvolver, inclusive a nossa experiência, né, pessoal que vai pro limite, sai do limite, quer fazer PNL, quer fazer coaching e explora um mundo novo, e a gente sempre faz questão de falar que o limite é um primeiro passo de um universo gigantesco, né? Mas às vezes a pessoa entra nessa de se desenvolver e às vezes tem dificuldade em reconhecer que está preparado para uma determinada conquista que ela se propôs. Como a pessoa pode reconhecer isso e o quanto é importante ela reconhecer isso? Quando a pessoa faz um plano de vida e coloca uma meta, é importante que ela saiba quando ela vai saber que isso aconteceu. Muitas vezes a pessoa passou e não descobriu. Então esse ponto de mensuração, você diz? De percepção. O valor percebido, né? De que, eu cheguei lá. Como é que... Então é bom a pessoa perguntar para si mesmo: como eu vou saber que cheguei lá? Tem que haver um sinal, né? Como eu vou saber que eu cumpri a minha missão? Como eu vou saber se eu já estou apto a desenvolver determinada função ou fazer determinado trabalho? É importante que a pessoa tenha uma ferramenta de controle para isso. E é bom ela se perguntar: como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Eu já fui fazer consultoria para a empresa que já tinha ultrapassado a missão há 2 anos, mas estava lá ainda a missão, pregado na parede da empresa. Eu lembro uma grande empresa daqui de Santa Catarina, e estava a placa escrita assim: tornar-se referência em Santa Catarina. Aí eu estou conversando com o dono da empresa, eu perguntei para ele: mas espera aí, vocês já são referência, não são? Somos, nós já ganhamos o prêmio de melhor empresa de Santa Catarina dentro do nosso ramo 3 vezes. Então o que está escrito nessa missão aí, né? Então você precisa ir para outra missão, tornar-se referência nacional, sei lá, né? Então você ou se manter dentro dessa referência. Então vamos manter a referência, né? Faltou eles estabelecerem que talvez, sei lá, ganhar o prêmio de melhor empresa do ramo de Santa Catarina fosse o que iria determinar que eles se tornaram a referência. Então a ferramenta de controle pode ser um troféu, pode ser um momento, pode ser uma quantidade de lucro. Tantos por mês eu vou ganhar. Então quando eu chegar nesse limite, eu cheguei lá. Tantas pessoas falando a meu respeito, meu nome sendo falado no exterior, sei lá, alguma coisa. Uma unidade de medida. Uma unidade de medida, para que a pessoa saiba que ela chegou lá, né? E está conseguindo fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Agora, a ação, às vezes a pessoa não consegue colocar em ação aquilo que ela quer. Por isso que é sempre bom ela estar sempre alerta para se desenvolver e entender que, se ela não está conseguindo fazer certas coisas, há uma crença por trás. Sempre há uma crença por trás. É só ela perguntar para si mesmo: o que está te impedindo? E a resposta sempre vai ser valor ou crença. Valor ou crença. O que está impedindo é a minha família, então você dá valor para a família. O que está me impedindo é falta de grana, então isso é uma verdade ou não? Porque existem pessoas que fazem um monte de coisa sem grana. E quanto é essa falta de grana, né? Tem gente que começa a empresa do zero, sem grana nenhuma. Ele vai encontrar parceiro, ele vai encontrar investidor, ele vai encontrar gente e vai empolgar essas pessoas para que elas entrem no negócio junto com ela. Eu montei negócio a partir do zero, sem ter um centavo, né? Então existe a possibilidade para tudo. Então não vem com essa de não ter dinheiro, não vem com essa que não tem estudo, não vem com essa de que eu não consigo isso, não consigo aquilo. Tudo é crença. Há possibilidade de tudo, até de sair do zero para conquistar um sonho. Existe essa possibilidade. Então não vem com essa de meu problema é grana, meu problema é... eu quero fazer o limite, mas não tenho grana. Que história é essa? Quando você quer, você consegue. Né? Existem pessoas que participaram do limite sem grana nenhuma, financiaram, pediram emprestado, fizeram e saiu do limite. Por isso que é tudo uma questão de você querer mesmo que as coisas aconteçam. Saiu do limite, montou negócio,
Conseguiu parceiro para montar negócio e hoje está com uma empresa gigante lá em Gaspar. E paga o limite para todo mundo, né? Quero ver se eu faço essa entrevista com essa pessoa lá de Gaspar para mostrar para o pessoal aqui. Foi uma alavancada na vida assim violenta que ela deu depois que participou do Limite, né? E do zero, tudo do zero. Assim, sabe, quer contar o dinheiro para pagar, pegar dinheiro emprestado para pagar financiado e tal. Então, quando a gente quer que as coisas aconteçam, elas acontecem. E a gente faz de tudo para acontecer. Quando a pessoa dá valor para o desenvolvimento pessoal e se joga mesmo de cabeça e queima todas as pontes, ela vai dar valor. E eu tenho certeza absoluta que ela vai sair de lá outra pessoa. E vai fazer as coisas acontecerem. Porque ela não tem para onde voltar, a ponte está queimada. Né? E aí o sistema límbico pensa assim, poxa, agora eu tenho que ir. Porque o sistema límbico vai empurrar você. E o sistema límbico percebeu que você queimou a ponte, avançou e sobreviveu ainda. Se a ponte tiver... Está mais capacitado para sobreviver. Se a ponte estiver intacta, o sistema límbico vai falar, volta, não vai. Mas se você queimar a ponte, o sistema límbico fala, peraí, e agora? Para ele sobreviver, ele vai ter que continuar. E aí então o que ele faz? Te empurra para frente. Agora a pessoa só vai passar por isso se ela queimar a ponte, senão ela não vai entender nunca isso. Então, se você tem desejo de participar do Limite, uma vontade enorme de participar do Limite, mas acredita, tem essa crença de que você não tem condição para isso, procura a gente, que a gente vai ter a maior satisfação em ajudar você a queimar essa ponte e fazer você ter um desenvolvimento pessoal gigantesco. Ajudar a queimar a ponte é brincadeira. Isso aí pode dar um problema. Fer, valeu, meu querido. Foi bom estar contigo mais uma vez. Sempre um prazer. Obrigado. Esse foi mais um The Best Cast, o podcast do Limite, que é a revolução em 47 horas. Procura a gente nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em ter a sua participação no nosso treinamento e ver você alçar grandes voos aí no seu desenvolvimento pessoal. Valeu. Valeu.